Tiago estava sentado no chão de terra batida da pequena cabana em Itatinga, esfregando com força um par de botas de couro velho que pertenciam ao seu pai, Mateu, sumido há 5 anos. Ele não perdia tempo com lamentações, pois acreditava piamente que cada marca naquele couro era um elo com o homem que partiu para São Paulo prometendo fortuna e a cura para a cegueira do avô Tião. Enquanto o sol se punha no horizonte da baía, tingindo o mar de um vermelho sangue, o menino ignorava a fome e o cansaço, focado apenas em deixar o calçado brilhando para um retorno que ele sentia estar próximo. O silêncio da vila de pescadores só era quebrado pelo som das ondas e pelo suspiro pesado de Tião, que tateava suas cestas de vime no canto escuro da casa. «Tiago, meu filho, pare um pouco com esse barulho de couro», disse Tião com a voz cansada, estendendo a mão trêmula para o vazio. «Eu sinto o cheiro desse produto barato que você usa, mas ele não esconde o cheiro de mofo que essas botas têm. Por que você insiste tanto nelas, se o seu pai nem sequer mandou uma carta este mês?» O menino parou o movimento por um segundo, olhou para o avô e respondeu com uma firmeza que não condizia com seus 12 anos. «O senhor sabe por quê, vovô. O papai disse que quando eu estivesse grande o suficiente para calçar estas botas, ele voltaria num carro luxuoso para nos buscar. Ele está lá na cidade grande, em escritórios de vidro, trabalhando para que o senhor possa enxergar esse mar de novo. Ele não esqueceu da gente, ele só está ocupado construindo o nosso império». Tião soltou uma risada amarga e balançou a cabeça negativamente. «Ouro não traz visão para quem já conhece a escuridão do mundo. Tiago, eu sinto o peso dessas botas quando você as coloca na minha mão. Esse couro não tem cheiro de escritório, meu pequeno. Ele tem cheiro de suor, de esforço e de algo que dói. Mateu nunca foi homem de se esconder atrás de silêncios de luxo. Temo que a cidade grande tenha engolido a alma dele e deixado apenas essas botas vazias para você polir. Não diga isso, vovô, o senhor está errado», gritou Tiago, levantando-se e abraçando as botas contra o peito, como se fossem um escudo. «Eu vejo as fotos que o carteiro traz. Eu vejo as roupas finas que ele usa naquelas imagens borradas. Ele é um homem importante agora. Isabela, a nova esposa dele, disse que ele é um rei em São Paulo. Ele prometeu, e ele vai cumprir». A conversa foi interrompida pelo som de um motor potente rugindo na estrada de terra, algo completamente estranho àquele lugar esquecido por Deus. Tiago correu até a porta de madeira capenga, com as botas ainda nas mãos, e viu uma nuvem de poeira levantar-se sob os pneus de um carro preto reluzente que parava exatamente em frente à sua cabana de barro. O brilho daquele veículo era tão intenso que chegava a ofuscar os olhos, parecendo uma miragem de metal no meio daquela pobreza. Ele sentiu o coração bater na garganta, acreditando que o momento do reencontro finalmente havia chegado, sem saber que o luxo que desembarcava daquele carro trazia consigo uma rede de mentiras muito mais profunda do que o oceano que ele tanto amava. A poeira levantada pelos pneus do SUV preto ainda não havia baixado, quando a porta se abriu com um clique metálico suave, revelando Isabela. Ela saltou do veículo com uma elegância que parecia insultar o chão de terra batida de Itatinga. Seus sapatos de salto alto afundavam levemente na areia, e o perfume caro que ela exalava cortava o cheiro de maresia como uma lâmina de vidro. Tiago permanecia estático na porta, apertando as botas velhas contra o peito, os olhos arregalados diante daquela mulher que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de luxo que ele vira no mercado da vila. Ela retirou os óculos escuros, revelando olhos frios que escanearam a cabana de barro com um desprezo mal disfarçado, antes de fixarem-se no menino. «Então você é o Tiago», disse ela, com uma voz que era doce na superfície, mas carregava um gelo cortante por baixo. «Seu pai me falou muito sobre você, mas ele não mencionou que vocês ainda viviam nestas condições». Tiago sentiu um nó na garganta e deu um passo atrás, sentindo a presença do avô Tião logo atrás dele, que, apesar de cego, mantinha a cabeça erguida,
tentando decifrar o som daquela voz desconhecida. Onde está o meu pai? Perguntou o menino, com a voz falhando. Ele disse que viria. Por que ele enviou a senhora em vez de vir ele mesmo? Isabela soltou um suspiro teatral e caminhou em direção à entrada, forçando Tiago a se afastar para deixá-la passar. Ela olhou para as paredes de barro e para o teto de palha, com um gesto de nojo quase imperceptível. Seu pai, Mateo, é um homem muito ocupado agora. Tiago, ele construiu um império em São Paulo. Ele é o braço direito do meu pai em negócios que movimentam milhões. Infelizmente, o estresse de tanta responsabilidade pesou sobre ele. Ele está debilitado. Ele está em uma clínica privada. E seu último desejo foi que eu viesse buscar o filho que ele tanto ama, para que ele possa transmitir seu legado. Tião, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente, batendo sua bengala de madeira no chão com força. Eu não sei quem a senhora é, e meu coração não reconhece a sua voz. Mateu é um homem da terra, não de escritórios. Se ele está doente, por que não mandou um dos seus amigos da vila? Por que mandou uma mulher que cheira a dinheiro e falsidade? Isabela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Velho Tião, a sua idade e a sua cegueira o tornam amargo. Eu sou a esposa de Mateo. Nós nos casamos há 2 anos. Quando ele já era um magnata, eu trouxe documentos, trouxe fotos e, mais importante, trouxe a chance de você ter a cirurgia que Mateo prometeu. Olhe para este menino, Tião. Você quer que ele cresça aqui, limpando botas velhas e vendendo peixe, enquanto tem um palácio esperando por ele em São Paulo? Você vai ser tão egoísta a ponto de negar o futuro do seu neto por causa de um orgulho bobo? Tiago olhou para o avô e depois para Isabela. A promessa da cirurgia de Tião era o que mais pesava em seu coração. A senhora jura que o papai quer que eu vá, que ele vai me ver? Claro que sim, meu pequeno, respondeu Isabela, aproximando-se e colocando uma mão enluvada no ombro de Tiago. O toque era frio e desprovido de qualquer calor humano. Mas há uma condição. Para entrar no mundo do seu pai, você precisa deixar o passado para trás. Essas botas, esse cheiro de miséria, tudo isso tem que ficar aqui, em São Paulo. Você terá sapatos de couro italiano, roupas de seda e a melhor educação que o dinheiro pode comprar. O que me diz? Vai salvar seu pai e seu avô, ou vai ficar aqui na lama? Tiago olhou para as botas de Mateo em suas mãos. O único elo real que ele tinha com o pai. O conflito interno o estava destruindo. Ele queria acreditar nela. Precisava acreditar nela para salvar a visão do avô. Tião, sentindo a hesitação do neto, baixou a cabeça e murmurou: Tiago, meu filho, o mar nunca nos mentiu, mas essa mulher fala como se estivesse lendo um contrato. Vá se você sentir que deve, mas não deixe que o brilho das joias dela cegue a sua alma mais do que meus olhos estão cegos. Isabela não esperou por mais nada. Ela abriu a bolsa e retirou um maço de notas, jogando-as sobre a mesa de madeira velha como se estivesse alimentando animais. Isso deve bastar para o senhor se manter até que Tiago envie os papéis para a sua cirurgia. Vamos, menino. O avião particular nos espera no aeroporto de Salvador. Não temos o dia todo. Tiago, em um impulso de esperança misturado com um medo visceral, largou as botas sobre o baú velho de Tião. Deu um abraço apertado no avô e caminhou em direção ao carro luxuoso. Ele não olhou para trás, com medo de que, se o fizesse, não teria forças para partir, enquanto o SUV se afastava, levantando uma cortina de fumaça que ocultava a cabana de barro. Isabela digitava rapidamente em seu telefone, com um olhar de triunfo que Tiago, em sua inocência, ainda não era capaz de compreender. Ela não buscava um herdeiro, ela buscava a peça final de um quebra-cabeça de ganância que Mateo, preso em uma rede de mentiras, tentava desesperadamente destruir de dentro de uma cela de prisão que Tiago nem imaginava existir. O contraste entre a brisa salgada de Itatinga
e o ar-condicionado gelado da mansão nos jardins fez Tiago tremer assim que cruzou o hall de entrada, revestido de mármore branco. O teto era tão alto que o menino sentia que poderia abrigar toda a sua antiga vila, mas o silêncio ali era diferente do silêncio do mar. Era um vazio artificial, interrompido apenas pelo tic-tac metálico de um relógio de pêndulo dourado. Isabela caminhava à frente, seus saltos ecoando como batidas de martelo, sem olhar para trás para ver se o enteado a seguia. Ela o conduziu até um quarto imenso, onde as paredes eram cinzas, e a cama parecia uma nuvem de algodão. Mas não havia uma única janela que desse para o lado de fora, apenas uma abertura de vidro blindado que mostrava o topo de outros prédios cinzentos. Este é o seu novo mundo, Tiago, anunciou Isabela, apontando para um closet repleto de ternos, sob medida e sapatos que brilhavam tanto que ele podia ver seu reflexo assustado neles. Esqueça aquela bermuda de pescador e aquela camiseta manchada. Aqui, você representa o sobrenome de Mateu. E, por falar nisso, não tente sair deste andar sem a minha permissão. Há seguranças por toda a parte para a sua proteção. Tiago aproximou-se dela, sentindo o peito apertar de saudade do avô. Onde ele está, Isabela? Você disse que o papai estava numa clínica. Eu quero vê-lo agora. Eu vim até aqui para isso. Isabela virou-se bruscamente, a máscara de doçura caindo e revelando um rosto rígido de impaciência. Seu pai está em tratamento intensivo, menino. Ele não pode receber visitas de crianças que trazem germes da rua. Você terá que esperar. Enquanto isso, você vai assinar estes papéis que os advogados vão trazer amanhã. São apenas formalidades para garantir que o dinheiro da cirurgia do seu avô seja liberado. Se você cooperar, seu pai melhora mais rápido. Se você for difícil, bem, o hospital pode decidir que ele não é mais uma prioridade. O menino sentiu um calafrio espalhar-se por sua espinha. Você está me ameaçando. O papai nunca deixaria você falar assim comigo. Ele me ama. Isabela soltou uma gargalhada seca que ecoou pelas paredes frias do quarto. Amor é um conceito para gente pobre. Tiago, seu pai cometeu erros, assinou coisas que não devia, e agora ele pertence a mim. Se você quer que ele continue vivo e que seu avô não morra de fome naquela cabana de barro, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Você vai sorrir para as fotos, vai dizer que eu sou a melhor mãe do mundo e vai assinar cada documento que eu colocar na sua frente. Entendeu? Ou prefere voltar para o lixo de onde eu te tirei? Tiago recuou até bater na cama macia, que agora parecia feita de espinhos. Ele percebeu, tarde demais, que não tinha sido resgatado para um império, mas sim capturado para uma gaiola de luxo. Isabela saiu do quarto e trancou a porta por fora. O som da chave girando selando o destino do menino naquela prisão de cristal, sozinho na imensidão cinza. Ele olhou para os próprios pés calçados em meias brancas caríssimas e sentiu uma falta desesperada da sola de couro velha das botas do pai, que, embora rústicas, eram a única coisa que realmente pisava em solo firme e verdadeiro. Ele se encolheu no canto do quarto, abraçando os joelhos, enquanto as luzes da metrópole começavam a brilhar lá fora, impessoais e cruéis como os olhos da mulher que agora controlava sua vida. Os dias na mansão passavam como um borrão cinzento, marcados pelo som metálico dos talheres de prata e pelo olhar vigilante das câmeras nos cantos dos tetos. Tiago sentia-se um fantasma vagando por corredores de mármore que não guardavam calor. Isabela mal falava com ele, exceto para criticar sua postura ou sua forma de pronunciar as palavras. Ela queria apagar o sotaque suave da Bahia, como se quisesse deletar a alma do menino. Foi em uma dessas tardes sufocantes, enquanto Tiago tentava ler um livro pesado na biblioteca monumental da casa, que ele percebeu a presença de Ricardo, o mordomo de cabelos brancos e gestos precisos que parecia fundir-se com as sombras da mansão. Ricardo nunca sorria, mas seus olhos, ao contrário dos de Isabela, carregavam uma melancolia profunda que Tiago reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão de quem conhece a saudade.
O senhor sabe onde meu pai está de verdade, não sabe? Perguntou Tiago, quebrando o silêncio pesado da biblioteca. Ricardo parou de espanar as prateleiras de mogno, suas costas tensionando-se por um breve segundo, antes de ele se virar devagar, verificando se não havia ninguém nos corredores. Menino Tiago, nesta casa, as paredes têm ouvidos e os móveis têm memórias perigosas, murmurou Ricardo, a voz mal saindo de seus lábios. Sua madrasta não gosta de perguntas. Ela prefere o silêncio que o dinheiro compra. Tiago levantou-se e aproximou-se, os olhos cheios de uma urgência desesperada. Ela disse que ele está numa clínica, mas ninguém me leva lá. Ela disse que o vovô Tião recebeu o dinheiro da cirurgia, mas eu sinto que é mentira. Por favor, Ricardo, eu vi como o senhor olha para as fotos do meu pai no escritório. O senhor o conheceu antes dela. Não conheceu. Ricardo soltou um suspiro longo, deixando o espanador de lado e aproximando-se do menino. Ele tirou um envelope amassado de dentro do paletó preto e o estendeu a Tiago com as mãos trêmulas. Seu pai não está em uma clínica de luxo. Tiago, Matel está na penitenciária de Tremembé. Ele foi acusado de um desfalque milionário nas empresas do pai de Isabela, mas eu estava lá no dia da assinatura dos contratos. Eu vi quando ela trocou as pastas. Seu pai assinou a própria sentença achando que estava garantindo um fundo de reserva para o seu futuro e para a saúde do seu avô. Tiago sentiu o chão sumir sob seus pés, a revelação atingindo-o como uma onda violenta. Ele está preso por culpa dela, mas por que ela me trouxe para cá então? Por que para Isabela assumir o controle total da herança do avô dela? Ela precisa de um herdeiro legítimo de Matel que assine a transferência de poderes enquanto ele estiver encarcerado, explicou Ricardo. A voz carregada de urgência. Ela interceptou todas as cartas que o seu avô Tião enviou. Elas estão sendo queimadas na lareira todas as noites. Eu consegui salvar esta. Tiago pegou o envelope e reconheceu a letra trêmula e quase ilegível de Tião. A carta dizia apenas: Tiago, meu sol. O mar secou aqui. Ninguém veio. O dinheiro não chegou. E os homens de terno estão cercando nossa casa. Não acredite no brilho. Meu filho, volte para as botas velhas. As lágrimas queimaram o rosto de Tiago, mas ele não soltou um som. A dor transformou-se em uma raiva fria e lúcida. Ele percebeu que cada luxo daquela casa era pago com o sofrimento do pai e o abandono do avô. Por que o senhor está me contando isso agora, Ricardo? O senhor pode perder o emprego. Ou pior, disse o menino, limpando o rosto com a manga da camisa de seda. Porque eu também tive um pai que morreu esperando por uma justiça que nunca veio porque eu tive medo de falar, respondeu o velho mordomo, colocando a mão no ombro de Tiago. Não deixe que o medo faça de você um prisioneiro também. Amanhã é o dia da grande festa de gala aqui na mansão. Todos estarão distraídos com o champanhe e as aparências. É a sua única chance de encontrar o que Isabela esconde no cofre do escritório. Procure pelo que é real. Tiago, o resto é apenas vidro. Tiago assentiu, guardando a carta do avô junto ao peito, sentindo o calor do papel contra a pele fria. Ele não era mais o menino assustado que saíra de Itatinga. Agora, ele era um soldado infiltrado no território inimigo, armado apenas com a verdade e a memória de um par de botas de couro velho que esperavam por ele do outro lado do mundo. Ele olhou para Ricardo e viu, pela primeira vez, um aliado em meio àquele deserto de cristal. A batalha pela honra de Mateu e pela vida de Tião estava apenas começando, e o silêncio da mansão estava prestes a ser quebrado por um grito de liberdade que nenhuma parede de mármore conseguiria abafar. A noite da festa de gala chegou como uma tempestade de luzes e hipocrisia. O andar térreo da mansão estava infestado de empresários e políticos que brindavam com champanhe caro, enquanto Isabela, vestida em um longo de seda que brilhava como as escamas de uma serpente, desfilava como a rainha de um império construído sobre areia movediça. Tiago,
forçado a usar um smoking que parecia uma armadura sufocante, aproveitou o momento em que Isabela subiu ao palco improvisado para discursar sobre caridade e família, com o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele se esquivou dos garçons e subiu as escadas de serviço. Seguindo as instruções sussurradas por Ricardo, o corredor do escritório estava escuro, e o cheiro de charutos caros e papel antigo parecia pesar no ar. Ao entrar no escritório de Isabela, Tiago sentiu um calafrio. O ambiente era frio, decorado com troféus de caça e retratos de homens sérios que pareciam vigiá-lo das paredes. Ele foi direto para o cofre escondido atrás de uma pintura a óleo, mas parou. Seus olhos foram atraídos para um canto escuro do armário de carvalho, onde uma sacola de lixo preta estava jogada de qualquer jeito, como algo que incomodava a estética perfeita da sala. Ele abriu a sacola com as mãos trêmulas e, lá dentro, encontrou as suas velhas botas de couro de Itatinga. Isabela não as tinha jogado fora no aeroporto como prometera. Ela as guardara como um troféu de sua conquista sobre a dignidade de Mateo. Tiago pegou as botas e, ao sentir o peso familiar do couro áspero, lembrou-se do que o pai dissera anos atrás. Se um dia você se perder, procure o caminho na sola, meu filho, com um canivete de abrir cartas que encontrou sobre a escrivaninha. Ele começou a rasgar a costura interna da sola da bota direita. O couro resistiu, mas o menino cortou com uma força nascida do desespero. Dentro de um forro impermeável oculto, ele encontrou um microchip e uma cópia dobrada do contrato original de Mateo. Não era um fundo de reserva. Era a prova de que Isabela vinha desviando fundos da própria empresa do pai há anos e usara Mateo como o laranja perfeito para encobrir seus rastros. Eu sabia, papai, eu sabia que você não era um ladrão, murmurou Tiago, as lágrimas caindo sobre o documento que cheirava a maresia e esperança. A prova estava em suas mãos, as assinaturas de Isabela, em ordens de transferência bancária para paraísos fiscais, datadas de meses antes de Mateo ser preso. Ela não o amava, ela o escolhera por sua simplicidade e pela sua vulnerabilidade. Ela o comprara com promessas de saúde para o velho Tião, sabendo que um homem honrado faria qualquer coisa pela sua família. De repente, o som de passos firmes no corredor fez Tiago congelar. Ele guardou o microchip no bolso interno do smoking e abraçou as botas velhas contra o peito. A porta do escritório abriu-se com um estrondo, e a luz do corredor revelou a silhueta rígida de Isabela. Ela não estava mais sorrindo. Seus olhos brilhavam com uma fúria gélida ao ver o menino segurando aquele lixo de couro no meio de seu santuário de luxo. O que você pensa que está fazendo aqui, seu ratinho de praia? Sibilou ela, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi cortante, carregado com a percepção de que o jogo de aparências havia chegado ao fim e que, naquela noite, apenas um deles sairia daquela mansão com a sua alma intacta. Tiago apertou as botas com mais força, sentindo que, pela primeira vez em semanas, ele não estava mais sozinho. Ele tinha a verdade de Mateo protegendo seus passos. Isabela avançou para dentro do escritório, com a fúria de uma tempestade contida em um vestido de grife. Entregue isso agora, Tiago! Você não tem ideia do fogo com que está brincando, gritou ela, estendendo a mão com as unhas pintadas de vermelho vivo que pareciam garras. O menino, impulsionado por um instinto que nasceu nas areias de Itatinga, não recuou. Ele abraçou as botas velhas e o microchip contra o peito e, num movimento ágil, esquivou-se por debaixo do braço da madrasta, derrubando uma estatueta de cristal que se estilhaçou no chão de mármore. O som do vidro quebrando foi o sinal de partida para a corrida de sua vida. Seguranças peguem o garoto. Ele roubou joias da família. A voz de Isabela ecoou pelo corredor. Distorcida pela raiva, Tiago não olhou para trás. Ele correu em direção à escada de serviço, onde o cheiro de comida da festa ainda pairava no ar. No meio do caminho, ele deu de cara com Ricardo, que segurava uma bandeja de prata vazia.
O olhar do velho mordomo encontrou o do menino por apenas um segundo. Um entendimento silencioso que valia mais do que 1000 palavras. Ricardo, fingindo um tropeço desajeitado, derrubou a bandeja e vários copos de cristal na frente dos 2 seguranças que vinham logo atrás de Tiago, criando um obstáculo de barulho e vidro que deu ao menino os segundos de que ele precisava. Tiago saiu pela porta dos fundos da mansão, sentindo o ar frio da noite de São Paulo bater em seu rosto suado. Ele escalou o portão lateral, ignorando a dor do metal cortando suas mãos, e caiu na calçada molhada pela garoa. Ele correu sem parar, o smoking caro agora manchado de graxa e lama, as botas de Mattel batendo contra suas costelas. Ele chegou à rodoviária do Tietê, com os pulmões ardendo, misturando-se à multidão de viajantes que buscavam o destino em ônibus barulhentos. Ele trocou seu relógio de ouro, um presente cínico de Isabela, por uma passagem de ida para o norte com um cambista nos fundos do terminal. Não era o transporte que ele merecia, mas era o transporte que o levaria de volta para a verdade. Para onde você vai, garoto sozinho nessa hora? Perguntou o motorista de um caminhão de carga que estava parado no posto de gasolina ao lado da rodoviária, vendo o menino tremer de frio e exaustão. Tiago olhou para o homem, um caminhoneiro de rosto queimado pelo sol, que lembrava muito os pescadores de sua vila. Vou para casa, senhor, vou buscar o que me roubaram, respondeu Tiago, a voz firme apesar do tremor no corpo. O homem assentiu, abriu a porta da cabine e fez um sinal para que ele subisse, enquanto o caminhão ganhava a rodovia, deixando as luzes artificiais de São Paulo para trás. Tiago abriu a sola da bota e verificou o microchip. Ele sabia que Isabela não pararia. Ela tinha dinheiro, poder e contatos, mas ele tinha algo que ela nunca entenderia, a lealdade de um filho que aprendeu que a honra não se compra com seda. Se constrói com a verdade cravada no couro velho de quem trabalha sob o sol. O asfalto roncava sob os pneus, e a cada quilômetro, o cheiro de maresia parecia ficar um pouco mais perto, alimentando a chama de justiça que agora guiava seu coração de volta para Itatinga. O sol de Itatinga não perdoava, mas para Tiago, aquele calor era o abraço que ele esperava há meses. O caminhão o deixou na entrada da trilha de terra, e o menino correu, tropeçando nas próprias pernas, até avistar a cabana de barro. O cenário, porém, não era de paz. O carro luxuoso de Isabela já estava lá, estacionado de forma agressiva sobre a vegetação rasteira. 2 homens de terno retiravam os cestos de vime de Tião e os jogavam no chão, enquanto Isabela, protegida por uma sombrinha de renda, observava o avô de Tiago sentado em sua cadeira de balanço, imóvel e digno em sua escuridão. Eu já disse, velho, este terreno foi dado como garantia nas dívidas do seu filho criminoso. Assine este papel com sua digital, e eu te dou uma vaga em um asilo decente na capital, gritava Isabela, a voz perdendo a compostura diante da resistência silenciosa do ancião. A terra não é garantia de mentira, senhora. Meu neto foi buscar a luz, e eu sinto o cheiro da chuva chegando para limpar a sua sujeira, respondeu Tião, a voz rouca mais firme como uma rocha marinha. Tiago rompeu o cerco dos seguranças e se colocou entre o avô e a madrasta. Ele estava sujo, com o smoking rasgado e os pés descalços, mas segurava as botas de Mattel como se fossem relíquias sagradas. Isabela recuou um passo, o rosto empalidecendo ao ver o menino que ela acreditava estar perdido em alguma sarjeta de São Paulo. Você, como chegou aqui? Gaguejou ela, tentando recuperar a autoridade. Seguranças. Peguem esse moleque. Ele está delirando. Roubou documentos confidenciais da empresa. A única coisa que foi roubada aqui foi a liberdade do meu pai e a visão do meu avô, gritou Tiago, levantando o microchip e os papéis que retirou da sola da bota. Eu estive no seu escritório. Isabela, eu encontrei o que você escondeu. Este chip tem as provas dos seus desvios. O Ricardo me ajudou. E a polícia de Salvador já recebeu uma cópia digital que eu enviei da rodoviária.
Isabela soltou uma gargalhada histérica, mas seus olhos mostravam um terror absoluto. Quem vai acreditar em um pirralho sujo e um velho cego contra o meu império? Eu sou a dona da verdade aqui. A verdade não tem dono. Isabela, ela só espera o momento de aparecer, disse uma voz vinda de trás dos arbustos. Era o padre Tomás, acompanhado por Dom Jacinto e vários pescadores da vila, todos segurando ferramentas de trabalho, logo atrás deles. Uma viatura da Polícia Civil subia a ladeira com a sirene desligada, mas as luzes refletindo no vidro do SUV preto. "Tiago, é você, meu sol?", perguntou Tião, estendendo os braços. O menino correu para o abraço do avô, deixando as botas caírem na areia. "Sou eu, vovô. O papai está voltando. A justiça chegou", sussurrou Tiago, enquanto via os policiais algemarem Isabela sob o olhar de desprezo de toda a vila. Ela gritava nomes e ameaças, mas o som das ondas parecia engolir sua voz, transformando seu império de seda em apenas mais um rastro de espuma na beira da praia. Itatinga finalmente respirava novamente, e o cheiro de peixe fresco e liberdade começava a tomar o lugar do perfume químico da traição. A poeira baixou em Itatinga, levando consigo o som das sirenes e o rastro de luxo falso que Isabela tentou impor à vila. 2 semanas se passaram desde que o SUV preto foi guinchado e os seguranças fugiram, deixando para trás apenas o silêncio curativo do mar. Tiago estava sentado na varanda da cabana, agora com o telhado devidamente remendado por Dom Jacinto e os outros pescadores, quando viu uma silhueta familiar caminhar lentamente pela trilha de areia. Não era um magnata em um carro blindado, mas um homem magro, vestindo uma camisa de linho simples e carregando uma sacola de pano. Mateu parou a poucos metros da casa, os olhos vermelhos de emoção ao ver o filho que ele quase perdeu para a ganância alheia. "Papai!", gritou Tiago, correndo em direção ao pai e saltando em seus braços. Mateu o segurou com força, enterrando o rosto no ombro do menino, enquanto as lágrimas molhavam a camisa de ambos. "Você voltou. A justiça aconteceu. Eu nunca deveria ter saído daqui." "Tiago", sussurrou Mateu, a voz rouca de quem passou meses em silêncio numa cela. "Eu achei que o ouro traria a luz para o seu avô, mas quase apaguei a luz da sua vida. Perdoe-me por ser tão cego quanto ele, mas por razões muito piores." Tião apareceu na porta, guiado pelo som da voz do filho. Ele não precisava de olhos para saber quem estava ali. Estendeu as mãos e tocou o rosto de Mateu, reconhecendo cada linha de expressão, cada cicatriz de trabalho. "Você cheira a liberdade, meu filho, e cheira ao suor honesto de quem recuperou a própria alma. Não peça perdão a um velho que sempre soube que o mar te traria de volta." Naquela tarde, os 3 sentaram-se ao redor da mesa de madeira, onde as velhas botas de couro agora repousavam como um monumento à verdade. O microchip e os documentos que Tiago recuperou não serviram apenas para prender Isabela. Eles revelaram que Mateu tinha direito a uma indenização trabalhista massiva pelos anos de exploração e pela prisão injusta. Mas, ao contrário do que Isabela faria, Mateu não comprou uma mansão ou carros velozes. "O que vamos fazer com tanto dinheiro, papai?", perguntou Tiago, olhando para o horizonte onde os barcos de pesca começavam a retornar. "Vamos fazer o que as botas nos ensinaram, Tiago", respondeu Mateu, colocando a mão no ombro do filho. "Vamos construir uma escola de navegação para os meninos da vila e pagar a melhor clínica de olhos para o seu avô. Mas vamos continuar vivendo aqui, onde o chão é de terra e as pessoas têm nome e sobrenome. O luxo é poder acordar e saber que ninguém é dono da nossa honra." Tiago sorriu, sentindo o vento sul soprar suavemente. Ele olhou para as botas velhas e percebeu que elas não estavam mais gastas. Elas estavam carregadas de história. Ele aprendeu que a gente rica tem coisas, mas a gente como eles tem gente. E, no final das contas, ter alguém para abraçar ao pôr do sol valia mais do que todos os diamantes
que Isabela tentou usar para comprar o seu silêncio. A vida em Itatinga seguia seu curso. Mas agora, cada passo dado naquela areia tinha a firmeza de quem sabe exatamente de onde veio e, principalmente, para onde nunca mais voltaria.